Gente, estar com esse homem aqui é sempre um evento, na verdade. Catarinho, aqui, tudo bem com você? Como é que tá? Um prazer, Thiago. E obrigado pelo convite. Estamos sempre aqui para bater um papo. Eu gosto do seu programa e assisto, viu? Obrigado. Eu fico muito feliz de verdade. E para falar de um assunto que, para você, é muito presente, na verdade. Porque quando a gente fala em eleição, você está por dentro de tudo, né? E quando a gente fala em jovens, é um desafio também novo. O Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma campanha na última semana, inclusive para trazer mais jovens, né? Porque estava tendo essa baixa procura de novos títulos de eleitor e tudo mais. Na sua visão, por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu nos últimos anos? Bom, vamos falar duas realidades. Primeira realidade, aqui em Cascavel, há 10 anos atrás, nós fizemos uma grande movimentação, 11 anos atrás praticamente, que é a campanha 1 mais 1 igual a 200 mil. Inclusive a OAB participou, a sociedade organizada, todos os meios de comunicação, a KTV, com vários programas, para incentivar com que nós tivéssemos o segundo turno em Cascavel com 200 mil eleitores. Mas aonde a gente encontraria esses eleitores? Fomos para as escolas, aqueles com os 16 anos, 17 anos, que não tiravam o título, que é facultativo, mas que eram imprescindíveis naquele momento da campanha para serem atingidos. Como que a gente fez para que conseguisse fazer com que despertasse nesse jovem, nesse adolescente, o desejo de votar? Primeiro, explicar a importância do voto. Então, a OAB realizou mais de uma centena de palestras, de ações, palestras, conscientizações, para quê? Para levar o adolescente a entender a importância dele de não ser um coadjuvante, mas de ser um participante das eleições. E aí o que aconteceu? A sociedade organizada, ela possibilitou inclusive a questão de ônibus, a questão de transporte, a própria justiça eleitoral na época fez horários diferentes, então a gente ajustava junto com as escolas quantos alunos a gente poderia levar do terceiro ano, do segundo ano, do primeiro ano, para fazer ali o seu título de eleitor, quem já tinha os 16 anos ou que completasse 16 anos até a data da eleição. Então nós temos essa situação também, até porque está em cima do laço aí a questão dos adolescentes fazerem ou as pessoas regularizarem seu título, aquele vai tirar o primeiro título, até agora no começo do mês de abril. Né, que é um pouco antes... 4 de maio. Exatamente, 4 de maio, exatamente. Para que ele possa, são mais de... Abril nós já estamos, nós praticamente estamos. Nós já estamos terminando o mês de março, exatamente. Eu estou falando mesmo. como se tivesse... e nós estamos aí, e qual que é a preocupação? Por que o aluno hoje... não busca, ou o aluno que eu estou falando, o adolescente, o 16 anos, 17 anos, não busca fazer o título de eleitor? O que não encanta ele em participar da campanha política, eu falo da própria eleição propriamente dita? Eu percebo muitas vezes o descontentamento e principalmente o desacreditado da política. E qual que é o grande problema? Que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E quem não vota acaba abrindo mão para aquele que vota. E aí você não pode reclamar se você não vota. Você sabe que eu vejo uma grande diferença hoje nos jovens, porque da minha época, da sua época, que existiam muito aquelas agremiações nas escolas. Sim, estudantil, exatamente. E fazer com que esse mundo da política, ele estivesse muito mais ativo. Hoje, a gente não vê muito falar disso, a gente não vê jovens de destaque, talvez chamando esse público também para participar. Talvez seja isso É assim, você lembra que nós tivemos o Movimento Brasil Livre, né? MBL. Algumas das lideranças jovens que estavam nesse movimento acabaram se candidatando e se elegendo deputados agora recentemente. E muitos frustraram um pouco as expectativas daqueles porque tinham uma postura longe da política. E ao entrar dentro da política, começaram a adotar uma outra postura. Aí entra no conchavo, entra na negociata, aquilo que você faz. Isso também desacredita o jovem. Porque às vezes o jovem coloca tanta esperança em outros jovens, lógico, não da mesma idade, mas um pouco mais... E daí acontece esse tipo de situação que acaba desmotivando. Outra coisa, campanhas a nível nacional, deputado federal, deputado estadual, governador, senador que é agora, presidente da República, é um pouco mais distante da realidade local. Então isso distancia também o interesse da demanda de participar diretamente da ação. Porém, as principais leis estaduais e federais são feitas nessas eleições. As leis que nos governam, né, as leis do Congresso Nacional são feitas através dos deputados federais e deputados estaduais. Onde é que está o grande problema?
O jovem mesmo, muitas vezes no oba-oba, e a gente sabe das redes sociais, e eu estou falando no jovem porque nós estamos direcionando esse nosso bate-papo ali. Bate-papo para eles. A gente percebe que às vezes acaba naquelas questões de TikTok, de Instagram, de Facebook, de videozinho, e muitos candidatos querem se identificar com o jovem nessa situação aí. Sim. Só que muitos desses que gostam disso não têm título. Ou seja, não faz o título para votar, dá bastante palpite, acaba movimentando, mas na hora de votar, ele não tira o título, ele não faz o título, ele não regulariza a sua situação. Ah, mas eu não sou obrigado. Até porque são prazos, são coisas que precisam ser cumpridas e talvez eles não estejam aí, né? Tiago, eu não sou obrigado. Sou obrigado? Não sou, então eu não tiro. Lógico, a partir dos 18 anos você tem que tirar o título. Porque você é obrigado a votar, porque senão você não tira passaporte, você não assume concurso público, você não faz inscrição em escola pública ou inscrição para vestibular, essas coisas que exigem que o sujeito esteja quites, né, com a questão do eleitoral, né? Ele vai tirar uma certidão, os caras vão pedir, então já é obrigatório. A maior preocupação não é nem essa, eu estou falando agora de arregimentação, título, e eu estou falando de participação. Agora o jovem de 18 anos, ele tira o título e ele vai votar, ou ele justifica o voto, ou ele vota branco e nulo? Porque é uma outra ilusão, Tiago, acho que é bom, o jovem de hoje fala assim, eu não gosto de política e eu vou votar nulo porque ninguém presta. Quando ele vota nulo, ele não está anulando a eleição. Já viu aquela história assim, se eu votar nulo e tiver 50% mais um, anula a eleição? Não anula. Vai se eleger a pessoa que tiver mais voto válido. Ah, e se eu votar branco? Também não anula. Por quê? Voto branco e voto nulo são descontados dos votos do total, e esses votos que a gente chama de votos válidos, que é descontando os nulos e os brancos, tira-se ali o coeficiente eleitoral, que é o que vai eleger deputado federal, deputado estadual, e o 50 mais 1 dos votos válidos elege governador, elege senador e elege presidente da República. Posicionamento que talvez as pessoas deixaram um pouco... Eu também vejo que o posicionamento hoje gera muita discussão. Você coloca um posicionamento na sua rede social, dizendo apoio esse, apoio aquele, e aí vira uma confusão. Mas ao mesmo tempo, o jovem, essas pessoas que vivem no dia de hoje, precisam ter um posicionamento, pelo menos na hora de votar, na hora de ir lá colocar o dedo e apertar, porque é disso que a gente depende. Antigamente era diferente. Vamos lá, Tiago. 20 anos atrás, 30 anos atrás, muitas vezes o jovem que tinha o título de eleitor votava em quem o pai mandava, em quem a mãe mandava. Isso não é mais assim. Hoje, o jovem ele tem a sua opinião própria. E isso é importante e ao mesmo tempo é perigoso, porque a opinião própria dele, o que a gente tem visto, por exemplo, quando se quer protestar? Sabe o que me preocupa? Você viu aquele caso do mendigo lá, que teve aquela situação, o pessoal falou que o mendigo ia ser de candidato a deputado federal. O problema não é o mendigo ser candidato, porque se ele tiver kits com as suas responsabilidades, ele pode ser candidato se ele for um cidadão. O problema é ele se eleger, né? Eu falo, por que problema? Porque às vezes as pessoas não votam nele porque tem capacidade, votam em protesto. Protesto. Eu vou votar nele só para ver, na gozação, no sarro, na brincadeira. E aí qual que é o problema? O problema é que a gente acaba formando um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa, de pessoas que são caricatas, né? O que é caricato? E que não tem o poder de utilizar a política de forma para beneficiar a população. Não, é uma forma de protesto. Eu não concordo com quem está aí, então eu vou votar no Palhaço Zé. Entendeu? Mas o Tiririca foi lá, um monte de gente e aí a gente começa a ver o seguinte, poxa, a oportunidade que eu tenho de mudar todo o contexto da nossa política, da nossa situação, da educação, da saúde, é aquela conversa que a gente escuta toda ano, olha, melhorar a saúde, a educação, a geração de emprego, é sempre a mesma conversa. Sim. Mas a gente tem que ver quem realmente tem essa potencial e essa capacidade para fazer isso. Então, quando a gente deixa, e essa é a preocupação, o jovem acaba falando, eu tenho que votar, então eu vou votar. Em quem que eu vou votar? Vou votar no fulano, vou votar no Beltrano. Nós tivemos aqui, por exemplo, um deputado federal em Cascavel, o Sargento Faur. O Sargento Faur fez mais de 10 mil votos a deputado, foi o deputado federal mais votado do Paraná. E ele foi conhecido e votado, lógico, daquela onda bolsonarista, tal, polícia e tal, mas pela fama que ele fez no YouTube. Onde ele aprendia os caras e falava alguns palavrões, chamava de vagabundo, traficante aí, tal. Ele ficou conhecido, ele era um caricato, Sim. Um policial caricato, e que foi deputado federal mais votado do Paraná, né? Está lá no Congresso, em Cascavel fez mais de 10 mil votos e ninguém nunca viu o sujeito.
Então, porque ele era famoso no YouTube, na rede social. Nos compartilhamentos de WhatsApp desses vídeos, né? Tem um vídeo que ficou famoso que ele aprendeu um cara lá carregado e falou assim, viu, você não pita, eu pito muito. E aí ele fala, isso virou chacota e ao mesmo tempo elegeu ele, que é um deputado federal, tem legitimidade. E como você falou, esse talvez seja o grande, entre aspas, perigo disso tudo, porque essas pessoas é que vão estar ali no governo, exatamente, representando o povo. E aí quando se elege pessoas desta maneira, você acaba, com o passar do tempo, as pessoas vão falar assim, mas por que o Brasil está assim? Por que o Paraná está assim? Por que acontece isso? Por que não existe essa política? Mas é porque as escolhas foram feitas de maneira sem pensar, ou pelo menos indo numa onda. Exato. E eu quero deixar bem claro... E não tem como voltar atrás. Não, assim, a Constituição, ela fala que todo o poder emana do povo e para o povo através do povo, que é o voto. Então, quando o sujeito vota, não interessa a classe social, o grau de instrução dele, a cor dele, o voto dele tem o mesmo poder e o mesmo valor. É nesse momento que todos nós, literalmente, somos iguais, no momento em que a gente escolhe os nossos representantes. Qual que é o grande X da questão? Como nós estamos fazendo isso? Rede social hoje popularizou o quê? O acesso à informação, conhecimento e principalmente a questão da campanha. Ou seja, todos os candidatos podem chegar através da mesma plataforma. Então não precisa ter muito dinheiro para você conseguir acessar nas redes sociais. A prova foi as últimas eleições presidenciais, onde o Jair Bolsonaro acabou se elegendo num partido pequeno, com pouco tempo de TV, com pouco dinheiro em relação a fundo partidário, essas coisas, mas conseguiu ser um fenômeno das redes sociais e conseguiu se eleger. Bom, esse é o primeiro ponto que facilita. Nós temos hoje a pré-campanha, e é importante a gente falar aqui que a pré-campanha ela é muito mais abrangente do que a campanha eleitoral propriamente dita. A campanha eleitoral são 45 dias, que ocorrem lá próximo de outubro, que vai ser as eleições. Se não me engano, é dia 5 de outubro, ou dia 7 de outubro, não me lembro bem ali, que era o primeiro domingo do mês de outubro, e o último domingo do mês de outubro é o segundo turno. 45 dias de campanha é só a colheita do plantio que se é feito na pré-campanha. Pré-campanha já começou e está em pleno vapor. O que nós vemos agora esses dias? Agora que eu estou falando no final de semana, os lançamentos das pré-candidaturas dos partidos, vários partidos da presidência da República. Os lançamentos das pré-campanhas, eles não podem ser considerados campanha antecipada, porque pré-candidato não é candidato, porque precisa passar nas convenções. Só que isso já começou e tem pré-candidatos que estão há 2 anos fazendo pré-campanha nas redes sociais. Agora, recente, há menos de um mês, começou as campanhas eleitorais, o que não é bem campanha, mas é a vinculação dos partidos políticos, dos seus pré-candidatos. Eu vi pessoas falando isso. As chamadinhas entre um programa e outro, de 30 segundos, 45 segundos, porque mudou também o formato alterado no passado. Aquela questão dos 30 minutos, depois 10 minutos aquele programa, que o pessoal trocava de canal, quem tem TV a cabo ia assistir um filme, não assistia o programa político, que é importante, né? Deixando bem claro, que é onde você vai conhecer o candidato. Aquelas megas produções hoje, elas estão focadas, lógico que ainda existe, mas focada nas redes sociais, como você atingir diretamente o seu público, como você atingir o jovem, como fazer o jovem despertar, como atingir o povo evangélico, como atingir o povo católico, como atingir o povo LGBT, como que atingir. Então, eles começam a focar isso nas redes sociais. Primeiro, por ser fácil, rápido, e outra coisa, o efeito é gigantesco. Catarina, a gente viu aqui nesse último final de semana, teve o festival, né, lá em São Paulo, enfim, o Lollapalooza, e aí muitos artistas manifestaram, né, apoio a candidatos e assim por diante. Segurando bandeiras, fazendo isso e aquilo. E aí as pessoas já começaram a falar assim, tá, mas lá nós tivemos muitos jovens também participando do movimento e assim por diante, curtindo o festival. E aí algumas pessoas disseram assim, não, mas isso é uma campanha eleitoral já. Isso é campanha eleitoral ou, na verdade, é uma manifestação pública de opinião? Então, aí que tá. Porque a pessoa não recebeu para fazer aquilo. Ela está fazendo porque ela quer. É que tem uma coisa aí que é o impacto que isso pode gerar em relação, principalmente hoje, o que a gente vê. Você faz um pequeno vídeo, agora está em moda podcast, né? O sujeito grava um podcast de 1h30, mas aí ele posta nas redes sociais trechos daquela conversa, pedaços, que porque ninguém consegue assistir mais que 30 segundos, 40 segundos, ele troca, ele já vai para o próximo vídeo. Isso também é essa questão do consumo do próprio jovem, tudo é muito rápido. Eu não posso perder tempo. Eu não tenho nada para fazer, mas não posso perder tempo.
Então, essa questão lá desse festival, em que saiu uma decisão do ministro do TSE, que acolheu uma liminar do PL, que é o Partido Liberal, que é o partido hoje do atual presidente, que se filiou, o qual questionou uma movimentação, segurando uma bandeira, se eu não me engano, foi da Pablo Vittar com a bandeira do exatamente. Lula. Por causa dessa situação e de um outro que aconteceu no mesmo dia, entrou-se porque isso foi no primeiro dia, se não me engano, foi na sexta-feira. E aí foi dada uma liminar, e nessa liminar, ou dada uma decisão liminar monocrática, foi tentar intimar quem para cumprir aquilo. Até isso, porque quando você faz isso com um povo muito grande, e em determinado de pessoas, que é diferente de eu falar assim, a KTV não pode fazer isso. A KTV não vai transmitir. O evento, mas e os seus artistas? É difícil. Né? É lógico que o efeito em que um sujeito vai lá e levanta um determinado, ou começa a puxar um coro um determinado, lógico que esse impacto pode gerar um efeito político muito grande. Patrocinado, né, ou direcionado por algum artista que tem que defende uma ideia, uma bandeira. Sim. A ideia foi conter isso como uma propaganda, mas só que daí houve aquela questão, mas isso não é censura? Isso aí, inclusive usaram a frase, inclusive da Carmen Lúcia, falou assim, o cala-boca já morreu. Então, cala-boca já morreu. Então, usou até esse termo que ela, no voto dela, ela fala isso, na questão de assim, poxa vida, peraí, eu não posso, então a minha liberdade de expressão vai ser tolhida? Sim, mas na questão eleitoral, como é que isso vai ser? Tanto que já foi levado para votação essa decisão, porque isso vai acontecer durante os próximos 6 meses, pelo pleno do TSE, ou seja, por todos os ministros, para definir se isso vai ser mantido dessa forma, porque isso gerou literalmente um constrangimento, porque não houve uma efetivação da decisão, quer dizer, o juiz decidiu, mas ninguém cumpriu, porque ninguém foi intimado, e aconteceu do mesmo jeito. Aí no outro dia foi pior. Pra pessoa não falar? E no outro dia foi pior, porque daí foi mais de milhares de pessoas gritando como se fosse um efeito contrário. Exatamente. E é difícil. Então, você me entende que essas questões hoje de rede social, de mídia, dessa mídia que você com uma câmera de celular, você grava tudo e você põe... Então, você realmente cortasse as possibilidades. Só que não tem como você cortar as possibilidades. Viraliza. Porque existem diversas. Mas, Thiago, viraliza. Porque antigamente falava assim, ó, você vai ser impedido. A televisão, KTV não vai poder transmitir. Tá, mas não tem mais KTV. Hoje todo mundo tem uma câmera. Uma câmera que é o quê? Um celular. Se o cara faz um negócio, tudo e aquilo viraliza... cai de grupo em grupo de WhatsApp e não tem mais como segurar. É aquele travesseiro de pena que você joga de cima do prédio e depois fala, agora eu vou juntar as penas. Você pode pegar um pouco, mas você não pega tudo jamais. Então é muito, e lógico, isso ao mesmo tempo é bom porque populariza, dinamiza, faz com que todo mundo possa ter acesso às informações, mas é preocupante porque uma vez feito, se for um efeito negativo, é irreversível e o prejuízo é irreparável. Talvez com essa intenção que o Partido Liberal acabou entrando, o PL, entrando com a medida, só que talvez, eu olhando hoje, né, o efeito, acredito que foi ao contrário, porque deu uma sensação de censura e deu a entender de censura e não censurou nada porque todo mundo falou o que pensava. E no final das contas, muitos jovens foram atrás daí, talvez, desse direito porque viram que talvez um dia possam ser ouvidos e assim por diante. Realmente é uma mistura muito... diferente de situações, o jovem né? Assim, eu sempre falo, Thiago, o jovem quer se posicionar na política, ele precisa se envolver na política. Eu não quero ser candidato, mas eu preciso estar participando da questão política. Eu preciso estar participando dos debates. Eu preciso saber o que está acontecendo. Sim, da construção. Olha, a internet é uma coisa tão linda, tão dinâmica e tão perigosa ao mesmo tempo, mas se você trazer para o bem, você consegue saber tudo da vida de qualquer pessoa que seja candidato. O Thiago Maffesoni é candidato a deputado federal. Bom, eu consigo saber toda a vida dele, com quem... Hoje o cara posta o que ele espirra, o que ele come, onde que ele viaja, o que ele gosta, o que ele curte. Você consegue saber, e pesquisando aí no site de busca, você consegue saber se tem processo, se não tem processo, se ele já brigou, se ele não brigou. Você consegue saber tudo da vida da pessoa. Então só vota hoje errado, e quando eu falo errado, não é que em quem você escolhe, mas aquilo que você não elege o seu candidato o melhor para ser votado, aquele que tem mais... aptidão técnica para aquilo que vai fazer e que também preenche aquelas suas expectativas. Por isso que a gente vê candidatos
que representam grupos, né? As minorias e Sim. tal, as maiorias, sei lá, mas os candidatos. Agora, como é que isso chega nesse consenso? Tem que pesquisar. Então, da mesma forma que o jovem pesquisa para fazer um vídeo do TikTok que vai dar muitas curtidas, ou um vídeo no YouTube que vai ser monetizado, ele precisa pesquisar na questão política para que possa eleger os melhores candidatos. Os melhores candidatos que eu falo não é aquele que ganha, gente. Às vezes a pessoa acha que o melhor candidato é o que ganhou. Não, o melhor candidato é aquele que você votou com a consciência de ter feito uma pesquisa e de ter visto que aquele candidato é o que mais se amoldava ao seu pensamento, do que ele poderia fazer como deputado estadual, como deputado federal, como governador do estado, presidente da República. 30 segundos para você me responder. Você acha que o voto um dia vai deixar de ser obrigatório? Eu acredito que caminhamos para isso, mas ainda vai demorar. A nossa democracia ainda não está madura como é nos países de primeiro mundo. Hoje, o voto que é obrigatório, muitas pessoas negociam o seu voto, vendem o seu voto, trocam por uma cesta básica, troca por uma conta de luz, troca por um favor. Você imagina hoje, na nossa cultura, e é cultural, se o voto fosse facultativo, onde o sujeito não tinha nem a obrigação de votar. Se ele tendo obrigação, ele já negocia o voto dele. Isso é que me preocupa. Mas a gente caminha para isso. Inclusive, eu sempre quando tenho opinião e falo, Thiago, nós não podemos ter a síndrome de vira-lata. O brasileiro hoje, urna eletrônica, que questiona tudo, até hoje não se provou. Nós somos bons na questão eleitoral. A nossa urna é moderna, ela é eficiente, ela é rápida, não tem o descortinho que antigamente a pessoa ficava lá 3, 4, 5 dias para apurar voto de papel, aí o sujeito escrevia o nome, Thiago com TH. Não, então, mas esse é o Thiago. Vale. Não, esse não vale, porque o Thiago Bafessoni, que é candidato, é com TI. Aí ficava, então é válido, é nulo. Isso acabou. Hoje as eleições, e a gente fala dessa geração agora, estão falando pro jovem, essa geração não sabe o que é um descortino, não sabe o que é votação no papel, não sabe o que é uma urna no papel para votar, não sabe como que era antes. Muitos que, mas é bom votar papel. Será? Hoje você consegue ter uma apuração rápida, eficiente, antes demorava 2, 3, 4, 5, 6 dias, hoje a gente vê nos Estados Unidos. Nós somos bons na questão da urna, nós somos bons na eleição, e a gente tem que valorizar isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, estamos sempre juntos. Valeu. Conte comigo. Sempre muito bom. Professora Jo, sempre acompanhando o nosso programa. Beijo pra você e muito obrigado mais uma vez, tá certo?